Quantas histórias incomuns você já viveu? Quantas pessoas incomuns você já conheceu? Se tem algo que todo ser humano tem em comum, é que todos nós temos trajetórias incomuns. Histórias incomuns de pessoas comuns e vice-versa você vê por aqui. Bem-vindo ao Extraordinário. Está no ar o Incomum. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum, um lugar onde nós contamos histórias de pessoas incomuns, histórias incomuns de pessoas comuns e vice-versa. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, uma bênção para o nosso último programa dessa primeira temporada, Padre Anderson Pitts. Pitts, assim mesmo? Isso mesmo, Rafa. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje, a todos os nossos radiovintes, a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Uma grande honra, sem dúvida. Tenho visto as entrevistas anteriores, alguns dos personagens importantes que passaram por essa cadeira e a gente sente a responsabilidade de estar aqui diante desse personagem enorme da nossa cidade. Vamos conversar, vamos bater papo aqui. Fique bem à vontade, que você se sinta bem nesse programa. Estou muito feliz de estar te recebendo. Nesse primeiro momento, fique à vontade de compartilhar a live com teus contatos, tirar foto, fazer stories, que você achar bom, que nós temos um padre aqui que ele é antenado nas redes sociais. Então, já aproveita e segue @Padre Anderson Pitts, tá? Olha só, hoje aí temos uma oferta de Dia dos Namorados, lá da Platina Multimarcas, o Kia Soul EX 1.6 2010. Um carro com único dono, 4 pneus novos, todo revisado, prata, lindão, no padrão Platina Multimarcas, por apenas R$ 35.900. Mas não para por aí. Para você surpreender o teu amor com um carro novo e economizar, a Platina Multimarcas vai dar de presente IPVA 2021 pago e transferência por conta da loja. Mas para garantir esse presente, você precisa ir agora no Instagram, @Platina_Multimarcas, e comentar lá no post do Kia Soul, vim pelo Incomum. Quem chegar primeiro leva esse lindo Kia Soul 2010, tá bom? Platina Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Você sabe o que é seguro de pessoas? É uma atualização do nome do seguro de vida, já que ele contempla pessoas vivas ou mortas. Os seguros de vida foram criados para assegurar você e o seu futuro financeiro, e também o futuro financeiro da sua família e de quem mais importa para você, sem atrapalhar a tua renda atual. Existem planos para várias situações, que é acidentes pessoais, morte acidental, morte natural e aquelas assistências personalizadas que tem dentro do seguro de pessoas. Ficou interessado? Então saiba mais sobre esse produto, escolha a melhor opção e faça agora mesmo uma cotação na De Valor Seguros, 3433-0000 ou no 999-29-1555. Ou vai lá no Instagram, @DeValorSeguros. Já segue a De Valor Seguros e também manda uma mensagem para eles lá que eles vão tirar todas as suas dúvidas por lá mesmo, tá? Também não deixe de se inscrever no canal da De Valor no YouTube, onde tem muito conteúdo lá sobre todo tipo de seguro, tirando as dúvidas. As entrelinhas dos seguros estão lá no canal da De Valor TV no YouTube, tá? De Valor TV, protegendo tudo o que tem valor para você. Quer uma dica aí de presente no Dia dos Namorados? Barata e certeira. Dê chocolates de presente. Quem não gosta de chocolate, hein? E as melhores opções em chocolates e lindos kits e arranjos com chocolates e os doces que você escolher estão lá na Santa Mônica. A Santa Mônica é uma distribuidora de doces e embalagens completa com 2 lojas para te receber. A loja 1, que fica aqui em Joinville, na rua Monsenhor Gersino, 6927, no Paranaguamirim. A loja 2, que fica lá em Araquari, na rua Rio Tocantins, 63, no Itinga, pertinho do ponto final. Santa Mônica, adoçando o dia. Mas não adianta nada você chegar lá com um presente, chocolate, no Dia dos Namorados, e parecendo um homem das cavernas. Então, passa lá na Dom Procópio Barbearia e dá aquele upgrade no visual. Corte seu cabelo, apare a barba e aí sim pode correr para os braços do seu amor. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo em um ambiente incrível, é só na Dom Procópio. Eu tive por lá hoje e para falar para vocês, fim de semana tá chegando, então já agenda um atendimento, tá? Ligando no 3278-8927 ou no WhatsApp 99255-5239 ou chama no Instagram @barbearia Dom Procópio. Rapaziada, vai agendar um horário para você para esse final de semana, tá? A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú. Eles também atendem por hora de chegada, mas é um risco que você que tem que escolher correr, tá? Mas se você puder, já agenda um horário para a galera te esperar lá
te receber com a cadeira quentinha para você chegar lá, beleza? Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Agora, uma das coisas mais importantes no visual e na autoestima é o sorriso, não é mesmo? Cada vez mais as pessoas buscam ter aquele sorriso de artista, mas tão importante quanto a estética é a saúde bucal. E para cuidar de tudo isso, conte com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, o número 1 de Joinville em ortodontia, implantes, próteses, cirurgia e estética bucal. Agende o atendimento através do 47-99276-6294 ou passa lá no consultório dele, lá na Rua Cegonha 109, lá no Iririú, pertinho da Igreja do Padre, tá? Conte com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, afinal, o seu sorriso é único. Em nome de Aeros Topografia. A Aeros é uma empresa de topografia com foco em serviços de regularização imobiliária, usando o que há de mais tecnológico e moderno no mercado para entregar para você o melhor resultado com qualidade e agilidade. Siga lá no Instagram, @aerozeng, e saiba como essa empresa inovadora vai te ajudar em seus projetos ou até mesmo para você regularizar a situação do teu lote ou imóvel, tá? Conte com a Aeros Topografia, que está voando com a gente aqui. E atenção! Abrimos vagas para você ter o seu negócio e empresa divulgado aqui no Incomum, onde as histórias que passam por aqui impactam vidas, inspiram e transformam. Afinal, todo e qualquer negócio é feito por pessoas, e você já imaginou sua marca contribuindo para o impacto de muitas outras vidas? Não fique imaginando, venha para o Incomum. Mande uma mensagem para o 47996947699 ou inbox no @bemincomum. Vai ser incrível ter você aqui voando com a gente. Agora chega de jabá e vamos conversar com o nosso querido convidado, Padre Anderson. Ô Padre, desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? Tô quase fazendo aniversário. Daqui uns dias apago as velhinhas, Rafa. Dia 20 de junho, o padre vai estar completando 36 anos. Moço, novo de tudo mesmo, Padre. Novo de tudo. Normalmente o pessoal fala que eu não aparento esses 36. O pessoal me dá menos, mas tudo bem. 34? Por aí. Ô Padre, Já escutei de tudo, 20 e poucos. Falei, poxa vida. o Padre vai fazer 36 anos, tá brincando? E quanto tempo você tem de padre? De padre eu vou fazer agora no final do ano, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 6 anos. Eu me ordenei com 30 anos de idade. Mas entrei no seminário com 12, então, fazendo as contas, foram 18 anos de estudo, Rafa, para chegar a ser padre. Se você quiser ser neurocirurgião, você também já estaria formado. Mais ou menos. Mas então com 12 anos você entrou no seminário. Mas tu saiu em algum momento? Não, desde que eu entrei até hoje, firme e forte, graças a Deus. Você é natural da onde, Padre? Natural de Joinville, sou nascido em Joinville, meus avós são do Iririú. Bom, Você ficou ali na Florianópolis, ali? Não, por causa que, na realidade, eu entrei no seminário, entrei na vida diocesana agora muito recentemente. Eu fui legionário de Cristo. Os Legionários de Cristo é uma congregação religiosa que tem um seminário em Curitiba, ali foi onde tudo começou, né? Na realidade, muito pequenininho ainda, o seminário menor, e a partir dali começou a aventura, sempre dentro dessa área. Mas, logicamente, que a vida de seminário não é que a gente cai de paraquedas, né? É uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. No meu caso, foi um chamado muito forte. Quando eu tinha ainda lá meus 10, 11 anos de idade, era um pitoquinho de nada, né? Magrinho, só dava de ver os 2 orelhão desse tamanho. Mas foi na minha catequese de primeira comunhão. Eu me lembro muito bem. Foi uma coisa assim que foi muito forte. Eu nunca tinha antes pensado em ser padre. Venho de uma família muito religiosa, uma família muito praticante, mas, digamos assim, dentro do comum, né? Nada de extraordinário. Missa do domingo, os princípios e os valores cristãos dentro de casa, ali, enfim. Sacramentos todos, sacramentos e tal, mas nada demais. Nós não participávamos de nenhum outro grupo dentro da igreja, não trabalhávamos na igreja, nada disso. Só o cristão comum, normal. Bom católico. Isso, perfeito. A minha avó não, minha avó era daquelas fervorosas, de grupos de oração, de coral de igreja, aquela coisa toda. Nós já éramos bem mais comuns. E foi muito interessante, porque fazendo a catequese, eu fiz a catequese na Santo Antônio. E os padres salesianos, eles são muito carismáticos com os jovens, né? Eles têm essa Santo pegada. Antônio é a do Terminal Norte ali? Isso mesmo, certo. bem na frente do terminal, no bairro Santo Antônio, de fato, né?
porque a minha família é do Costa e Silva, eu nasci no Costa e Silva, me criei no Costa e Silva, enfim. E foi ali na catequese, sentado naqueles bancos da igreja, né, ou vendo o padre celebrar a missa, com aquela batina, aquelas roupas de padre, aquelas coisas aradas todas, que comecei a sentir um pouco de curiosidade. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que as nossas salas de catequese, elas eram do lado da secretaria hoje, da paróquia ali, e quando a gente saía, tem um pátio, assim, fora das salas, o padre Tarcísio, na época, ele sempre estava ali. E daí ele brincava com a criançada, enfim, a gente adorava o padre Tarcísio, ele era assim, nossa, um nosso ídolo. E eu me lembro que aquilo me chamava muito a atenção. E até um dia que eu pensei assim comigo, talvez quando eu fosse grande eu poderia ser algo assim também. Eu queria ser como o padre Tarcísio, eu gosto. E tu tinha entendimento de que dos como é que fala, do ônus? Mas assim, o que eu vou te dizer? É como se tu visse um jogador de futebol, tu visse um bombeiro, tu visse um médico e tu dissesse, gosto desse negócio e eu quero ser igual. Mas logicamente uma criança de 10, 11 anos, fogo, não claro, faz ideia, né? não sabe o que significa, o que implica para chegar até lá, o que ele faz, o que deixa de fazer e tudo mais. É aquela vontade inicial, mas uma vontade inicial forte. A gente vê que tem muitas jovens hoje em dia, muitas pessoas que descobriram a sua profissão desde muito cedo. Jogadores de futebol é um clássico, ou os músicos, por exemplo, é um clássico. Sim. Pessoas que começam a se dedicar, sobretudo essas áreas que digamos assim, elas exigem muita dedicação, né? Então, e um quê de vocação também. perfeito. Uma pessoa que parece que está feita para aquilo. E eu acredito que foi isso também na minha vida. E daí a partir dali, eu comecei a buscar um pouco, entender o que significava isso. E foi muito engraçado, porque eu cheguei pro padre Tarcísio, a gente tinha muita confiança de conversar com ele. Falei pro padre Tarcísio, eu queria ser como o senhor, eu queria ser padre no futuro. E eu acho que ele deve ter visto aquele pirralhinho tão pequenininho ali, não deve ter me dado muito futuro. E ele falou assim, tá bom, vamos ver, tu termina os teus estudos aí, o ensino médio, e em vez de começar a faculdade, depois a gente vai ver para tu começar a conhecer o seminário. E, cara, naquele momento, para mim, foi assim, sabe aquele momento que Deus chega para ti e te dá assim, não vou dizer um banho de água fria, mas é aquele momento que Deus pega e te dá uma luz, assim, um negócio muito forte dentro de ti. E para mim foi o seguinte, a frase eu me lembro até hoje, foi assim, ó, se eu tiver que dar uma oportunidade para Deus, tem que ser já. Eu não posso esperar. Não posso esperar terminar o meu ensino médio, em vez de começar a faculdade e começar a conhecer o seminário. Não. Se for para ser, tem que ser agora. Porque no meu entendimento, tu vê, uma criança de 11 anos, no meu entendimento, eu dizia para mim mesmo, e eu tinha essa certeza para mim mesmo, que se eu esperasse, depois, eu era uma pessoa que eu gostava muito de estar no meio dos meus amigos, eu gostava muito de participar de tudo, uma pessoa muito social, vamos chamar assim. E daí eu pensei comigo, eu vou me envolver muito com todas essas coisas e eu não vou mais querer dar uma oportunidade para Deus. Não vou querer mais abrir essa porta na minha vida. Então eu disse para Deus, bom, então eu vou fazer o seguinte, Deus, eu vou buscar resolver essa questão. Se for para ser, eu já dei a oportunidade para ti. Tu vai me dizer se é ou não é. Se não for para ser, beleza, já estou livre disso, fico tranquilo na minha depois, pelo menos eu dei a oportunidade quando Deus quis que eu desse. E assim foi. E foi muito providencial. Porque daí naquele momento, eu comentei com um primo meu, que nós somos praticamente da mesma idade, nós somos muito amigos, e eu falei para ele, poxa vida, olha só o que aconteceu, tal, mas eu queria um seminário que eu começasse antes. Ele falou assim, cara, tu não sabe, eu tô indo daqui a, não me lembro quanto tempo faltava, era muito pouco, tipo 2, 3 semanas, eu tô indo conhecer um seminário em Curitiba, que eles começam, eu tava na 6ª série, que eles começam na 7ª série. Tipo, faltava 6 meses, se eu quisesse entrar naquele ano. Vem comigo, participa comigo esse fim de semana das atividades, vem lá conhecer. E eu falei, legal. Só que daí, claro, agora começava a ter que conversar com os pais, explicar para os pais. Mas você nunca tinha feito esse comentário para sua família? Não, nunca tinha comentado. Estava só no teu coração. Sim, só. Perfeito. Porque até mesmo eu achava que era uma coisa que ninguém ia dar muita importância, muita bola. Sim. Olha o... beleza.
Padre, nós ganhamos um anobrista. Coisa Meu boa. Deus abençoe você. Continuando, padre. Então você nunca achou que era tão relevante a ponto de falar com a tua família? Perfeito. Eu achava que sim, era uma coisa que talvez... Era tudo muito inicial ainda. Uhum. Eu acreditava que a coisa ia demorar um pouco mais e tudo mais. E assim, não via necessidade. Quando esse meu primo me comentou desse seminário, eu falei, poxa vida, então tá, então vou falar para meus pais e vou ver o que eles dizem. E aí foi quando eu falei, pai, poxa vida, eu queria ir conhecer o seminário, meu primo Rodrigo vai ir para lá, posso ir com ele um fim de semana, conhecer? E meu pai, não, beleza, vai lá, acompanha ele, assim, mas tipo assim, pensando, como se fosse fazer um acampamento, como se fosse ir numa, sabe, numa excursão escolar, sim, sim. Pai, o fim de semana volta e beleza, fechou. E assim foi. Foi muito, muito, muito especial aqueles dias. Eu me lembro até hoje, foram os dias 10 e 11 de novembro de 97. E assim, sabe o que é tu chegar num lugar, tu olhar para cada canto e tu dizer assim, eu fui feito para esse lugar, tipo, esse lugar é para mim, é o meu lugar, esse é o meu lugar. Você e eu senti muito isso. Àquilo. Perfeito. Porque eu encontrava uma resposta para tudo aquilo que eram as minhas expectativas, eu encontrava uma resposta ali, que eu teria uma oportunidade. Então, por exemplo, sei lá, eu sempre gostei muito de esporte, sou uma pessoa que me considero esportista, enfim, eu gosto muito de esporte. E lá no seminário, poxa, a gente jogava futebol todos os dias, fazia muito esporte, basquete, beisebol, futebol americano, nunca tinha jogado na minha vida. No seminário a gente fazia muito esporte, tênis, enfim, muito esporte. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei, sempre fui assim mais dedicado aos estudos, sempre me trouxe muita curiosidade, muito interesse. E lá se estudava demais. Sempre gostei muito de amizade, fazer novos amigos, estar no meio do pessoal, socializar. E lá nós éramos em 100 e poucos seminaristas na época. Era uma galera, o seminário estava muito cheio. E enfim, assim eu encontrava para cada uma das minhas expectativas, digamos, aquilo que eu gostava de fazer e que eu queria crescer. Eu não iria parar de fazer. Perfeito, exatamente. E tudo pelo contrário, podia se potenciar muito mais, né? Então isso foi muito legal, por isso foi que aquele fim de semana ali realmente foi decisivo na minha vida. Eu falei, não, esse é o meu lugar, né? E voltando de lá, logicamente, aí era pai, mãe, eu quero ir pro seminário, pai, mãe, eu quero ir pro seminário. Aí você começou a enlouquecer eles. Aí pronto, daí eles não sabiam mais o que fazer. Você voltou de lá decidido. Super decidido. E o mais engraçado foi que depois, esse meu primo, que era aquele que estava sendo buscado, vamos dizer assim, pelo padre para entrar no seminário, o padre via mais futuro nele, ele depois, no final das contas, não entrou no seminário, ele não quis entrar no seminário. E eu que fui assim, tipo assim, como Davi, assim. Exatamente, de acessório de mala, de acompanhante, acabei tipo, caindo na rede. Os negócios de Deus são perfeitos. Perfeito, exatamente. Assim, tipo, parece um negócio estranho, incomum. Exatamente. Mas, Tem muita gente aqui na live. Tem muita gente colocando que o padre é abençoado, o pessoal do Costa Silva, a Maria que legal. Souza mandando um abraço, a Neusimar lá de Araguá. A Neuze, inclusive, foi a Neuze que falou assim, você conhece o padre Anderson? Eu falei, acho que não. Aí eu falei, dela não mandou o teu Instagram? Eu falei, claro que conheço. Claro que conheço, que aparecia de vez em quando no meu explorar teus conteúdos. Sim. Aí eu falei, não sei quem é. Ela falou, você tem que convidar ele. Eu entrei, comecei a dar uma olhada, e ela falou sobre um projeto social, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ela falou, é muito legal o que ele está fazendo lá. E aí comecei a te seguir isso antes do Incomum. Comecei a te seguir, aí já. Que bacana. Foi gerando curiosidade. Sim. Faz tempo já que eu mandei mensagem pro padre, né? Faz. E a gente tava com de achar uma data, encaixar com o horário. Perfeito. As quintas-feiras, que é o dia do programa, que para mim é um pouco mais difícil, às vezes, por conta da missa, né, que nós temos, adoração, confissões, esse dia é um dia um pouquinho mais de agenda cheia. Mas graças a Deus, hoje deu certo. Então, obrigado a Neuze aí, Neuze que deu esse toque, talvez demorasse muito, Neuze, pra mim me ligar. Então, muito obrigado. Quem fosse a Neuze, a gente não... E um abraço bem especial a todas as demais pessoas que nos acompanham aí também. Costa Silva foi a primeira paróquia que quando eu voltei para Joinville, a gente vai chegar nesse capítulo também, foi a primeira paróquia onde eu estive, lá na Perpétuo Socorro, e agora faz 1 ano e pouquinho lá no Jardim Iridiú, né? Deixa eu quero voltar lá, porque 12 anos é muito novo. 12 anos é novo demais da conta. Meu Deus.
12 anos e morando longe de casa ainda. Você foi para Curitiba, hein? Exatamente. Aí, depois daquele fim de semana, comecei, como eu estava te contando, literalmente a fazer os meus pais perderem a paciência, porque eu só falava de que eu queria ir pro seminário. Só falava em outra coisa, né? Olha, era só isso. E no final das contas, eles seguraram muito, porque eles queriam ver que eu estava indo pro seminário. Mas ninguém relutou. Não, assim, o que eu vou te dizer? Eles não deram muita importância. Você é filho único? Não, somos 2. Graças a Deus. Deus. Eu tenho uma irmã mais nova, um pouco. Que é freira. Daí a família falou, meu Deus, o que aconteceu? Perdi os 2 filhos, né? Tipo, É a assim, palavra como que se assim? usa. E agora? Então, na realidade... Não cansa essa colher ali, padre. Essa aqui. Obrigado. Pode ouvir, não. E daí, na realidade, foi uma coisa, assim, super engraçada, porque o meu pai, né, que ele não quis que eu, tipo, ele quis segurar. Tipo, não foi de primeira, ele não acatou teu ímpeto, assim. Perfeito. Falou, não, vamos... Porque ele queria entender qual era a minha motivação. Por que eu queria ir pro seminário? Pô, falando de motivação, deixa eu compartilhar um negócio rapidinho. Não esquece de onde você parou. Eu comentei com o padre em off ali, eu sempre fui muito amigo dos padres lá, desde o Paraná, assim, nós tínhamos uma amizade muito boa com os padres lá. Infelizmente perdemos alguns aí, um pouco pela idade, um pouco por problemas de saúde e tal. E volta e meia, quando tinha alguma desilusão amorosa, eu falava, quer saber, acho que eu vou ser padre também. Aí ele sempre falava assim pra mim, motivação errada. Você é um bom padre, mas a motivação tá errada, esquece. Ele já falava pra mim, sabe? Perfeito. O motivo da gente tem que ser muito forte. Ele falou assim, você ia ser um bom padre, mas o motivo tá errado. Esquece, ele falava pra mim. É bem isso mesmo. Porque realmente, assim, olha, se não é por Deus, a gente não fica padre e não permanece. Não, padre. eu dizia assim, eu não sirvo pra namorar, padre, eu não sirvo pra namorar. Daí ele falou, mas você achou que é por isso que eu não sou padre, que eu sou padre, porque eu não sirvo pra namorar? Pois é. Tá, então o teu pai queria explorar um pouco mais a tua motivação, saber de onde queria vinha entender assim. se realmente se talvez eu tava querendo ir pro seminário porque lá era um lugar legal, ou se, sei lá, entende? Ou se realmente era porque eu queria mesmo. É porque, como você falou, né, parece um acampamento. Sim, perfeito. Tem tudo que eu gosto aqui, é tipo Piscina, a Disney. campo de futebol, perfeito. Tem Agora tudo. o padre tá falando, tá me deixando um pouco assim. Enfim, mas daí no final das contas ele topou e falou, então vai, faz a experiência. A gente fazia um mês, né, de experiência no seminário. E daí a partir dali era um momento pra gente entender se era ou não era o nosso caminho, se nós queríamos continuar ou não. E nossa, aquele mês ali foi sensacional, me confirmou ainda mais e daí comecei. E assim foi. Depois, aí comecei no seminário. Lá, logicamente, nós tínhamos as aulas normais, né? Estudávamos o curso normal. Comecei a 7ª série no seminário, tínhamos as aulas de manhã, de tarde sempre no futebolzinho, todos os santos dias. Mas já começa um estudo bíblico paralelo também, a isso? Também. Uma catequese reforçada? Perfeito, exatamente. Nós temos uma rotina, não só de catequese, de estudo da doutrina, digamos assim, mas também uma vida de oração. Todos os dias a gente acordava e antes de tomar café da manhã, tínhamos meia hora de oração, de orações ali, todo mundo junto na capela, na igreja, e depois a missa. Mais meia hora, 40 minutos. Não dava pra acordar com fome, então. Não, então a gente tinha que, eu lembro, volta e meia, a barriga roncando, mas tinha que esperar, tinha que rezar, tinha que participar da missa, aí depois ia pro café da manhã e as atividades continuavam. Meu Deus do céu. Então assim, a gente acordava bem cedo, poxa, era 6 horas da manhã, todos os dias, a molecada toda, os mais novos de 12 até fim do ensino médio, 17 anos, né? E assim foi. E, cara, era um barato, assim, tipo, dormitório, aquela galera, todo mundo nos biliches, assim. Mas a galera do ensino médio judiava de vocês? Pegava pesado, tipo, com um novato, assim? Tem era bem tranquilo, porque... Testava pra ver se vocês eram sacerdote de verdade? Olha, assim, na realidade, os Legionários de Cristo têm uma disciplina muito grande. A gente viveu um seminário meio que militar. Meio não, bastante militar. É como os arautos do Evangelho. Então, tipo assim... Aliás, se tem alguém do Arautos aí assistindo isso aqui, eu quero conversar com um de vocês. Eu tenho muita coisa pra perguntar. Que legal. O que vocês puderem falar, inclusive. Que eu imagino que deve ter um monte de coisa que não deve nem poder falar. Eu tenho vários que eu posso te indicar depois pra tu entrevistar aqui no programa. Super bacana. Mas eles vão me falar coisas que eu quero ou vai ter bastante segredinho? Foi muito segredinho. Não sei. Senão eu vou ficar uma entrevista inteira. Não posso falar sobre isso. Okay. Continue, padre. Segredo de confissão. Foi meio militar, então. Bastante. Isso significa o quê? Que nós tínhamos uma disciplina super rígida. Então, por exemplo, em certos momentos, cada grupo tinha que estar com o seu grupo. Então, era dividido por salas de aula.
por turmas de idade. Então nós não podíamos interagir com eles, nem eles conosco. Os jogos, tudo era assim, as aulas, logicamente, tudo era assim, até para sentar na mesa do refeitório, tinha que ser por aqueles grupos. Então a gente quase não tinha, a gente tinha pouquíssimo contato, quase nada de contato com os mais velhos, com outras idades, né? A gente, como éramos muitos também, então os grupos se faziam. Fazer umas bolinhas mesmo. Fazia aquelas bolinhas mesmo por idades, porque era obrigatório, deveria ser assim também, né? Enfim, depois a gente tinha muita disciplina, eu me lembro muito bem, a gente acordava de manhã com o apito do padre, o padre apitava, acendia as luzes, começava a bater palma, todo mundo de pé, galera, todo mundo de pé, daí tinha umas... Ao Senhor! Perfeito, exatamente, aí tinha uns cantos assim, todo mundo tinha que pular da cama, fazer a cama, Arrumar a cama. Arrumar a cama. O padre passava depois, como no exército, o padre passava depois revisando a cama, porque daí tu terminou de arrumar a tua cama, tinha que ficar de pé ali, em sentido de firme, do lado da tua cama, esperando o padre passar, olhar que a cama estivesse bem arrumada, tinha que estar lisinho, não podia ter lisinho, quase que o teste da moeda, assim, sabe, no exército, quase assim. Aí depois, jogava em cima, né, ela tinha que remudar, não podia parar a moeda. Aí depois disso a gente tava liberado para correr pro chuveiro, e daí era cronometrado o tempo, tipo, 7 minutos para tomar banho e se trocar. Então assim, era tudo correndo, depois no final das contas, formado em fila, o padre passava de volta para olhar se estava todo mundo bem penteado, tinha que estar, até hoje eu conservo a linha ainda, né? A linha tinha que estar perfeita, não podia estar o penteado do cabelo assim. Você imagina como é que era o Arautos então, você tá doido. Então a gente passou assim por um... Mas a gente adorava aquilo, era assim, uau, era um sucesso, era tudo... E a tua mãe, quando você voltou de certo, ela pensou assim, estão fazendo com meu filho, mas muito obrigado. Não, eu falo assim, uau, o que eu não consegui fazer em 10 anos, eles fizeram em um mês. Arrumar cama como ninguém, meu filho. Você tem que ver. Você vai ser padre, mas ele aprendeu a arrumar cama como ninguém. Pelo menos o alívio de ter disciplinado um pouco esse guri. E era incrível, assim, porque, pensa, nós vimos a nossa família de 15 em 15 dias. Até que eu achava que vocês viam menos até. Nós vínhamos pra casa 2-3 vezes por ano, só. Eles tinham que ir lá, se eles quisessem ver a cada 15 dias. Perfeito. Mas assim, tu nem sentia falta. Era como, tu nem lembrava praticamente do seu, porque era uma nova família e também, né, tanta coisa pra fazer. Tanta coisa, tanta atividade, assim, não parava, o ritmo era, chegava na cama de noite e pum, desmaiava. Não tinha jeito, porque era muita coisa. Então, o nosso seminário foi esse. E eu fiquei em Curitiba um ano e pouquinho só. Porque quando começou o ano de 90, isso foi em 98, quando começou o ano de 99, abriu um novo seminário na Argentina. E daí, os padres de lá da Argentina pediram para que daqui do Brasil mandassem 4 seminaristas, dos 100 e pouco, queriam que mandassem 4 seminaristas, daí foram mandados também 4 do México e 4 da Colômbia, para que nós começássemos o seminário na Argentina. Nós fôssemos assim o resto do contingente, vamos chamar assim, para dar uma engrossada no caldo ali, né, para ter mais seminaristas, e eram uns 4 ou 5 argentinos que estavam começando. Então, tu imagina, chegar pro pai e pra mãe, dizer para eles, olha só, você estava com 14? Eu estava com 13 anos ainda. Recebi um convite, fui escolhido, enfim, para aqui do seminário, para mim ir agora para a Argentina. Mas naquela época, não tinha esse negócio de viajar de avião. Viajar de avião, tu tinha que vender um carro. Era impensável. Não que hoje não seja muito assim. Pois é, quase. Mas naquela época era assim, era só muito rico andava de avião. Demais. Então a gente viajava de ônibus, mas tu imagina, 4 pirralhinhos de 13 anos, né? 4 meninos de 13 anos, que embarcavam, tu deixava eles na rodoviária aqui no ônibus, em Curitiba, eles iam até Foz do Iguaçu, não sabia nada, não tinha celular, não tinha nada na época, a gente ligava do orelhão, chegava lá em Foz do Iguaçu, atravessava a fronteira da Argentina, de lá a gente pegava um outro ônibus, eram 36 horas de viagem de ônibus, para chegar até Córdoba, né? Que é bem no centro do país. Mas foi sensacional, nossa, foram anos extraordinários. Eu fiquei 3 anos, eu terminei o meu ensino médio, eu fiz o meu ensino médio na Argentina. Daí. Então, yo habla, porque lá é um X que eles usam, né? Yo habla muy bien. Yo hablo muy bien espanhol. Que legal, cara. Então, quando o Papa argentino assumiu, você falou assim, tá tudo em casa. Tava de casa. De fato, eu conheci ele lá, porque ele era bispo de Buenos Aires. E mesmo que nós morávamos em Córdoba, com frequência a gente ia para a capital, por documentação, às vezes para algum evento religioso, ou a passeio, ou o que for. Tipo, tu ir daqui para Curitiba, ir para São Paulo.
E nós íamos com frequência, umas 3, 4 vezes por ano. E em algumas das celebrações ele era o bispo, né? Então a gente participava da missa com ele e tudo. Eu não, porque eu já tinha sido crismado em Curitiba. Mas os meus companheiros de seminário foram crismados por ele em Buenos Aires, né? Na época, né? Mas era o bispo, tipo, era o bispo, como o nosso bispo. Assim, a gente nunca imaginou que um dia ia chegar a ser papa, né? Que loucura, mas foi né, muito meu? legal, a gente Que conheceu loucura. ele lá. É porque, assim, esse conhecimento tão profundo da igreja, de como funciona essa parte do clero aí, eu não faço a menor ideia de como funciona. Eu era muito amigo dos padres da minha cidade lá, os padres da minha cidade lá são xaverianos. Então, brasileiro mesmo não tinha. Era italiano, mexicano, é sempre a galera de fora que vem pra cá. Os brasileiros vão pra lá, no caso, vão pra outros países, né? Então, eu não tinha conhecimento de como funcionava isso, mas do nada o Francisco foi um dos papas que mais me surpreendeu, assim. Pois é. Ele é fora da curva demais, né? Ele é muito fora da curva. Ele é. E tipo, a água e o vinho, ele o Bento, né? Sei lá, é muito diferente, Sim. né? E saiu desse miolo da Europa ali, né? E, Foi o primeiro papa americano, né? Do continente americano. E o Papa João Paulo ficou muito tempo também, né? Eu, na verdade, eu não... Você também, né? Obviamente, você tem quase a minha idade. Mas a gente conheceu o Papa João Paulo por muito tempo. Sim. Ó, já faz tempo que é ele, nós ficamos mais um tempão com ele. Isso mesmo. Aí veio o Bento, ficou até uma curta temporada aí, né? E aí logo veio ele. Mas ele, pra mim, foi uma surpresa, assim. Eu falei, pô, um padre argentino? O que tá acontecendo com o mundo? E daí, quando ele foi falar, eu comecei a saber um pouco mais sobre ele. Esse cara é diferenciado. Né? Ele é admirável, assim, a figura dele. Ele foi um papa que sempre teve um carinho muito especial pelos mais necessitados, pelos marginalizados. Ele celebrava missas, assim, naquelas aldeias. O nome que ele escolheu é perfeito. Já diz tudo, né? Já diz tudo. Perfeito. E, enfim, a Argentina foi um período muito, muito especial mesmo. Foram anos difíceis também. A gente passou por grandes necessidades, porque tu imagina, o seminário começando, eram anos, eu peguei bem aquela época do problema, do finalzinho daquela época boa da Argentina e começo da crise da Argentina. A crise da Argentina foi no ano 2000, né? E não acabou. Até hoje tá lá, né? Eu fiquei lá até 2002. Então, assim, foram períodos muito difíceis, mas eu me lembro que, por exemplo, no seminário a gente não tinha praticamente nada. Para fazer um guarda-roupa, nós mesmos, os seminaristas, os pequenininhos, nós que fizemos. A gente pegou umas tábuas que a gente encontrou por ali num pessoal que estava terminando uma obra e jogou aquelas tábuas fora. Tipo tábua de caixaria, assim. Sim, Limpamos as tábuas nós mesmos, a gente pregou ali e era o nosso guarda-roupa onde a gente colocava a nossa roupinha, sabe, só umas tábuas assim, umas prateleiras e bora pra frente. Então assim, mas vou te dizer, são os anos que eu me lembro com mais carinho, os anos que talvez foram os anos mais difíceis, de mais aperto, de mais necessidade, de não ter nada, mas os anos que eu lembro com mais carinho assim na minha vida, porque eu acho que foi o que moldeou o ser que hoje eu tento ser. Que legal. Porque a gente não precisa de muitas coisas para ser uma pessoa boa, a gente não precisa ter muitas coisas para ser uma pessoa grata, para ser uma pessoa reconhecida, para ser uma pessoa que olha para o próximo como nós mesmos, e não desde cima para baixo, mas olha no mesmo nível, porque somos todos iguais, não porque é padre, não porque é papa, não porque é ninguém, entende? Mas todos somos seres humanos, e isso é muito importante, para mim é um dos meus eixos fundamentais da minha vida. Quando eu tô com uma pessoa, pra mim, aquela pessoa é a única pessoa que existe no universo, então assim, não tem esse negócio de eu estar conversando contigo, sabe, e tá respondendo uma mensagem aqui, e tá te olhando, ou tá te escutando e olhando no celular. Dividindo a atenção. Perfeito. Porque cada pessoa merece toda a minha pessoa, assim como a gente gosta, né, de ter atenção, enfim, a gente também foca naquela pessoa. Enfim, eu acredito que a Argentina me deu muito isso. E sem contar também que aprender um pouquinho dos argentinos, eles são fabulosos, são pessoas super bacanas, muito diferente do que eles são aqui. Lá eles são pessoas uns mais demais. que os outros, né? Uns mais que os outros. Não generalize também, que eu conheço um aqui. Ô padre, mas aí tá, beleza, aqui, ali em Curitiba, cada 15 dias você via a tua família se eles tivessem a boa vontade de subir a serra. Mas e lá? Então, lá eu vi os meus pais uma vez por ano. Porque daí eu vinha para o Brasil. Daí dava. De vez em quando dava um apertinho. E sem contar que também, tu imagina, fazer uma ligação internacional na época, era super caro. Aqui no Brasil, tinha que ligar de madrugada para não gastar muita unidade do cartão. Senão... Perfeito.
Então era assim, então a gente, tipo, receber uma ligação dos pais, era cada mês, a cada 2 meses, 3 meses talvez, porque não tinha condições, não dava. Mexia na renda familiar, fazer uma ligação internacional. Perfeito. Não existia nenhum tipo de Skype ainda, nada, né? Logicamente. E aí, padre, mas por que 18 anos até você ser ordenado padre? Perfeito. Aí ali na Argentina eu terminei o ensino médio. Depois disso eu voltei para São Paulo. Porque em São Paulo nós fazemos 2 anos de uma introdução própria ao seminário. São 2 anos no qual a gente vive praticamente como monge. Entende? Aquele negócio de uma vida... Não, essa é a diferença do diocesano para o religioso. O religioso faz o noviciado. Esse noviciado é uma espécie de imersão na vida religiosa e um se desconectar absoluto do mundo. Tanto que lá também, tu imagina, lá também a gente tinha um desapego total da família. A família podia ir uma vez por ano. Nesses 2 anos a gente não podia ir para casa. E era assim, uma vida de... Nós não víamos jornal, não podia ver televisão, não podia ter acesso à internet. 2 anos de desintoxicação, assim, digamos assim. Um detox total do mundo. Só deixa eu tirar uma dúvida, antes que eu esqueça de te perguntar, porque eu estava pensando desde o começo, quando você começou a falar. Quem é que é o responsável dentro de um seminário assim? São outros padres? Por que são esses padres, esses caras não foram para uma paróquia? O que acontece? Como é que funciona a parte organizacional de um seminário? Perfeito. Porque eu nunca soube, não deu tempo de chegar os padres e não me incentivaram, eles falaram que eu estava com a motivação errada. A esposa agradecendo agora. Na realidade, assim, os padres, como outras profissões, chamemos assim, outras vocações, existe depois, vamos comparar, dentro de uma profissão existem várias especializações. Na vida de um padre é a mesma coisa. Por exemplo, como um médico, existe o especialista cardio, existe o especialista pediatra, enfim. Assim também os padres, também podemos nos dedicar a um campo ou a outro. As congregações religiosas, elas nascem nesse sentido. Existe uma ordem religiosa, né? Por exemplo, vamos citar aqui, os franciscanos. Os franciscanos é aquele negócio da humildade, da pobreza. Então, eu já sei. Sandália. Eu gosto muito disso. Então, digamos assim, eu já sei que se eu me identifico com aquele grupo e eu quero pertencer àquele grupo, eu vou viver naquela característica. Certo. Entende? Se eu entrar no diocesano, eu sei que a minha vida vai ser dedicada às paróquias. Sim. Se eu entrar nos salesianos, eu sei que a minha vida vai ser me dedicar em grande parte aos jovens, à educação. Pode ser que também em alguma paróquia, mas o normal é que aos jovens e à educação. Se eu entrar nos legionários... A paróquia que tem uma escola. Perfeito, exatamente. Ou só uma escola, não ter paróquia, por exemplo, né, que acontece em muitas escolas salesianas por aí. Exato. E dos legionários também é a mesma coisa. Os legionários se dedicam muito à educação, né? Seja através de escolas, também universidades, seja através também de grupos que eles formam, né? No qual eles dão uma formação mais especializada, mais aprofundada. Então também quem está ali sabe, quem quer pertencer àquele grupo sabe que tá se preparando, está conhecendo, enfim, e está se aprofundando através daquele grupo que aqueles padres conduzem. Então, por isso, até por isso, é que a nossa formação dos legionários de Cristo, ela demora tanto tempo. Porque, na realidade, é uma capacitação para tu poder lidar com diferentes públicos, desde as pessoas mais simples a políticos, empresários, enfim. Porque nós trabalhamos dentro de todos os legionários, né? Agora eu sou diocesano, mas enfim, a gente se capacita para trabalhar ou organizar grupos de todos esses tipos de líderes, digamos assim. O foco dos legionários... Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo aí? Vocês aí estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu estou entendendo mais ou menos. É uma parte mais complexa pouco, né? Entender isso. Porque o padre, ele teve uma formação, mas hoje o padre, ele é diocesano. Isso. Que se tu tivesse entrado já com 12... num seminário diocesano, com 20 você já estava... Perfeito, exatamente. Fazendo missa. 23, 24 anos eu já era padre. E daí demorou mais 7, 8 ainda. Entendi. Por que eu explico essa parte de estar potenciado para trabalhar em várias áreas e com vários públicos? Porque, logicamente, para isso é necessário uma formação mais prolongada. Mas a direção, quem dá? Sempre vem da hierarquia.
Logicamente. Para onde você vai. Exatamente. Existe, como na igreja, o padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal, o papa, assim também dentro das diferentes ordens religiosas, né, do grupo que você pertence, existe também uma hierarquia. E dentro dessas hierarquias eles vão também te direcionando, conforme as suas características, conforme... Entende? Então, por exemplo... Depois... Falaram, você tem cara de diocesano, vamos te mandar para uma diocese aí para você... Na realidade foi uma escolha minha depois, né? A gente vai chegar nesse capítulo. É que um programa só não vai dar tempo para fazer toda a história do padre. Eu adoro quando isso acontece. Eu gosto... Vai ter que ir na segunda temporada lá no nosso Vamos fazer segunda temporada e segunda parte da história do padre. Vai ter que ter. Mas pode continuar, padre. Enfim, e daí, depois desses 2 anos em São Paulo, veio a primeira faculdade, eu fui para a Espanha, onde estudei lá na cidade de Salamanca. Eu estudei humanismo e línguas clássicas, latim, grego, história da arte, essas coisas. Que depois eu de aula também, fui professor dessa área. Depois disso eu fui para Roma, foi a primeira experiência em Roma, onde conheci o Papa João Paulo II pessoalmente, mas eu estava na Espanha ainda quando... Pergunta polêmica. Top 3 papas. Quem que é o mais legal? Pergunta difícil, Rafa. Não, vamos lá. Pergunta difícil. Se fosse para ser fácil, eu nem fazia. Top 3, eu tenho a minha. Eu Perfeito. Consigo fazer. Não, eu imagino. Não é para julgar o padre, tá? É a opinião dele e muito pautado no conhecimento dele. Ele conheceu o Papa. Vocês conhecem o Papa? Não. Então, vamos lá. Top 3, olha lá. Primeiro. Então, vamos lá. Primeiro, número 1. Eu admiro muito o Papa Francisco. Para mim é demais. Até porque eu convivi mais com ele. Olha o que a Argentina fez com o padre. Vocês estão vendo? Aí, segundo. Segundo, para mim, o Papa Bento. Ele é demais. Não, tem uma coisa errada com o padre. Beleza. É o terceiro. E depois veio o Papa João Paulo II. Mas não para terceiro. Mas é difícil arrumar pra cabeça com gente que não tá vivo. Ele não vai se incomodar. Não, mas ele é santo, né? Ele ainda continua olhando por nós. Mas assim, você não vai se incomodar. Agora, fã-clube dos outros papas podia pegar no teu pé. Ixi. Podia arrumar pra tua cabeça. O meu é invertido, ao contrário do seu. Ah, é? Não, mentira. O Papa Francisco seria meu top 2. Sim. O Papa João Paulo II, eu era muito jovem durante o papado dele. E o que esse cara fez pela juventude, para mim, tá por vir um Papa que faça ainda, eu espero que esse venha fazer, pela juventude, que tem essa visão, esse comprometimento, sim, né, de mobilizar o jovem. Então, para mim, esse cara... E também porque foi um Papa que ficou, meu Deus do céu, quanto tempo, né? Tomou tiro, tentaram matar o homem não morreu, e ele continuou Papa. Podia estar ali e já falado, gente, pensando bem, meio perigoso. Vou deixar quieto. Mas não, ele continuou e aí que ele veio. Daí ele veio com força, que ele voltou e falou, se eu aguentar uma bala, ninguém me segura. E foi. Aí depois o Papa Francisco, porque eu acho ele muito carismático, eu gosto muito de Francisco de Assis também. E em terceiro o Bento, que é zero carismático, mas é um cara muito sério, eu também gosto da seriedade dele. Mas ele ficaria em terceiro porque eu gosto mais da galera mais do senso de humor, do carisma. O Papa Bento, a gente vai conversar Conseguimos um corte, gente. Conseguimos um corte. Queria um corte polêmico do padre aqui. Eu quero marcar todos os fã-clubes de padre que tem, de Papa, para dar engajamento nesse. Olha aí, vai dar engajamento mesmo, porque é uma opinião bem polêmica. Tem muita gente que admira muito o Papa Bento, porque ele é uma pessoa muito tradicional e ao mesmo tempo também muito profunda. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele vai com certeza virar doutor da igreja, como são grandes outros personagens aí de inteligência. O respeito que o Papa Francisco tem com ele também ele admira muito, né? Pela inteligência. Ele realmente é uma pessoa assim que se destaca. Existem poucos no mundo tão inteligentes como o Papa Bento. Quando a gente julga uma pessoa, a gente precisa julgar ela conforme também as características da época, né? Nós que assim eu começo a falar um pouquinho do capítulo Roma, né? Capítulo Roma. Quando a gente vive... Foi aí que eu entrei, né? Quando você conheceu o Papa. Quando a gente vive dentro de Roma, a gente entende que um Papa, além de uma pessoa carismática, além de um líder religioso, ele é também uma pessoa de governo, e não tem como não ser. Com um cargo político dentro da... Perfeito. O Papa João Paulo II, ele foi aquele Papa que ele estava sempre com a mala na mão. A imagem do Papa João Paulo II é com a mala na mão. Tipo assim, vai ter uma jornada mundial de juventude, eu tô lá. Vai ter um não sei o que, eu tô lá. Ele viajou não sei quantas vezes a distância da Lua durante o pontificado dele, que foram 27 anos. 27. Cara, então, ele fez muitos quilômetros, ele rodou demais, ele viajava direto, ele não estava em Roma. Ele estava direto viajando.
Então isso, e no final da vida, tu deve de lembrar muito bem, ele já estava muito doente, muito doente. Então, digamos assim, ele foi uma pessoa muito carismática que abriu as portas da igreja e chamou o pessoal. A imagem é essa, acredito eu. É simplesmente assim, antes a igreja era uma igreja muito fechada, muito tradicional. O Vaticano era assim, sei lá. Perfeito. Essa era a visão de Roma, né? E então ele abriu essas portas e fez ventilar e disse assim, pessoal, eu tô aqui, vamos lá, vamos fazer. Encher a praça lá, né? Perfeito. Só que logicamente isso... de trás dos bastidores e dentro de uma organização, existe uma desestabilidade. Então, o Papa Bento, ele veio para colocar ordem de volta na casa, vamos dizer, entende? Quando tu abre a tua porta e tu diz, ei, todo mundo que vem cá, blá, 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 também vira bagunça. Vira bagunça. Então, o Papa Bento, coitado, eu tenho muito carinho pelo Papa Bento, até mesmo porque eu convivi com ele, 3 anos eu trabalhei do ladinho dele lá. Então, assim, a gente entende que foi aquela figura que teve que fazer esse trabalho de colocar ordem na casa, aquele trabalho mais difícil, né? E o Papa Francisco agora eu acho que ele veio para dar continuidade o Bento, pouco. Você acha que você que estava mais inserido no contexto, o Bento ele entendeu que terminei meu trabalho? Eu acredito que sim. Por isso ele pediu renúncia. Que é uma coisa bem... Gente, eu não vi isso, né? Sim. Viu o Papa João Paulo II ir até morrer. Carregado lá na janela, assim, sabe? Perfeito. Então, aí você vê do nada um Papa, que era um Papa que, sinceramente, a galera batia muito nele também, né? Por essa falta de carisma que ele tinha, né? Mas ele é um cara que, como você tá falando, né? De repente ele entendeu, tipo, eu vim para fazer eu tinha um trabalho para fazer, eu terminei. Exatamente. Eu acho que ele foi muito consciente de que, pelo bem da igreja, entende? A parte dele ele tinha feito e que a partir dali tinha que vir outra pessoa. Então eu acredito que foi um ato assim de humildade gigante. Difícil, sabe? Né? Imagina. O maior posto dentro da igreja. Sim. Tu dizia assim, acha que alguém, cheguei até aqui. Você acha que alguém deseja esse posto? Pode ser que tenha alguém que deseje, mas olha, são poucos. Eu sempre provocava os padres, meu amigo. A Luana é testemunha. Eu sempre falava, tu quer ser papa? Eu falava pra ele. Tu quer ser papa? Não sei o que Deus reserva. Você quer ser papa ou você não quer ser papa? Tipo, essa era a minha pergunta, tipo assim, se almeja uma função desse tamanho, uma responsabilidade dessa? Cara, sei lá, se alguém deseja. Eu acho que talvez, assim, é legal pela posição que tu ocupa, mas é como ser bispo. Tipo, não, mas se você me perguntar se eu quero ser presidente, eu não quero, prefiro ficar criticando ele. Perfeito. Entendeu? É muito mais cômodo. Sim. Vai ser presidente. Porque a responsabilidade nos ombros é muito grande. Imagino que sim. Padre, antes da gente ir para a nossa reta final, que a gente tem um quadro que eu quero fazer com você, eu queria que você... Vai ter que ser rápido agora, mas a gente vai falar muito sobre isso, que eu já estou te convidando para a nossa segunda temporada, tá com a gente lá. Legal. Vamos falar sobre outras coisas aí, quero falar um pouco mais sobre os detalhes dentro do seminário, que eu tenho um monte de perguntinha para fazer. E como é que você está envolvido em um projeto que constrói casas, é isso? Isso, nós temos uma ONG, que é a ONG Esperança Brasil, e essa ONG, na realidade, ela já nasceu antes de 2 grandes amigos, que é o Lei e a Dai. Eles começaram um projeto de apadrinhamento das crianças carentes do setor municipal das escolas de Joinville. E depois veio o Ciclone Bomba, em Garuva. Sim. E depois do Ciclone Bomba, nós fomos lá. Eu sempre me envolvi em trabalhos sociais e tudo mais, ajudando, né, da forma que eu podia. E eu convidei eles, sabendo a sensibilidade deles, eu falei assim, Lê, vamos lá em Garuva, dar uma olhada como ficou a cidade, vamos ver o que a gente pode fazer, o que eles estão precisando. A gente achou que que o nosso trabalho em Garuva ia ser conseguir cestas básicas, agasalho e pouco mais, cobertores, enfim. Cara, quando a gente... Tu sabe o que é tu entrar na cidade, parece que passou um terremoto, um furacão. Tinha lugares que o carro não passava, tipo, tu ia pela rua, tu ia assim, sabe? Desviando dos entulhos, porque tinha voado cobertura, tinha casa destruída. Aquela igreja que, tu deve ter visto aqueles vídeos, né? Aquela igreja da Assembleia, nós estivemos lá conversando com o pastor mostrou para nós o filme no celular dele, a filmagem que ele fez. Enfim, assim, a gente encontrou uma cidade destruída. E então,
no nosso coração a gente sentiu que não era só levar agasalho, mas que a gente tinha que voltar a dar um teto para muitas pessoas, porque eles não tinham as mínimas condições, ajudar a reconstruir a casinha deles. Eles não teriam as mínimas condições. E aí foi quando a gente começou, nós fomos 3 dias depois do ciclone, e não foi só olhar, porque daí as pessoas estavam voltando para casa deles, né, depois de estar refugiados, talvez com algum parente, algum amigo próximo. E nós fomos para nos encontrar com aquelas famílias e perguntar o que eles estavam precisando, né? E foi ali que... Eles também estavam em choque, né? Vendo tudo que perderam, né? Já tinham prática, porque nós fomos, logicamente, nos bairros mais pobres, mais as invasões e tudo mais. E tu sabe o que eles dizerem assim, ó, olha, a gente pegou uma lona que encontramos, uma casa lá, eles encontraram um pedaço de lona caído na BR, porque ali Garuva passa BR bem no meio, né? E a gente cobriu a nossa casa. É o que nós temos, não temos nada para fazer. Então a gente falou assim, vamos começar uma mobilização e vamos construir casas para esse pessoal. E foi muito legal. Foi muito legal, porque tudo por internet, através das redes sociais, compartilhando vídeo, juntando a galera, mobilizando a turma, e vieram doações, vieram voluntários. Tem a Edna aqui que está nos acompanhando na transmissão, eu estou vendo, o Divani, a mesma Edna, um casal nota 1000 que abraçou o projeto desde o início. Eles viviam praticamente lá. Nós passamos, porque daí era a época no qual, como Deus faz as coisas perfeitas também, era a época no qual estavam fechadas as igrejas. Então também nós não tínhamos quase atividades como na igreja. Então eu falei assim, perfeito, nós não podemos ir nas missas, nós não podemos, vamos transformar a nossa igreja num oásis de caridade. Já que a gente não pode estar lá para rezar, porque não podemos estar juntos, porque não pode aglomerar, porque não pode tudo isso. Então, pessoal, vamos continuar sendo igreja, mas a igreja do amor, a igreja da caridade, a igreja que olha para o próximo, a igreja que não só vê a necessidade do irmão e diz que pena e fica aqui de braço cruzado. Não, vamos lá, vamos nos mobilizar. Cada um ajuda da forma que puder. Tu pode ir lá ajudar nós trabalhando? Legal, venha conosco. Tu é eletricista? Dedica um dia e vem pra cá. Tu é pedreiro? Dedica um dia e vem pra cá. Ou tu não pode por causa do teu trabalho? Beleza, o que tu pode me ajudar? Não, padre, eu posso te ajudar, eu tenho telha, eu tenho tijolo, ou eu vou lá e eu compro cimento, eu compro madeira, eu tenho aqui móveis na minha casa que eu posso doar, eu tenho colchão, eu tenho... Enfim... E graças a Deus, depois de um mês e meio, nós construímos 12 casas e entregamos elas completamente mobiliadas, praticamente todas. Então, assim, uma pessoa que não tinha nada, nós íamos lá para terminar de limpar o terreno da pessoa, e tu sabe o que é deixar o terreno no zero, e começar a construir uma casa e entregar para a pessoa a chave com todos os móveizinhos dentro. Cara, assim, era como se é uma satisfação muito grande. Logicamente, existia uma seleção, conhecer a história da pessoa, que realmente ela precisava, né? Ia valorizar aquilo. As pessoas tinham que ajudar, não era só assim, legal, estão construindo para mim, depois eu entro. Não é tipo o programa do Luciano Huck, que você sai, vai pro hotel e volta e tem uma casa. Perfeito, exatamente. Não era assim de mão beijada. Mas as pessoas tinham que ajudar também. E que pé tá essa ONG hoje? Então, daí depois de Garuva, terminamos em Garuva e nós viemos para Joinville, que é a nossa cidade. E aqui a gente está construindo um pouco mais devagar, né? Logicamente, por quê? Porque voltou a nossa rotina, os nossos trabalhos, nossas atividades, todos nós temos muitas coisas para fazer. Então nós estamos construindo devagarinho, mas estamos construindo. Já esse ano de 2021 nós construímos 3 casas, né? 12 lá, depois nós construímos mais 2 em Joinville e esse ano já construímos mais 3. E como é que as pessoas podem fazer para conhecer o projeto e contribuir, participar de alguma forma? Ótimo. Nós temos uma página no Insta que é ONG Esperança Brasil, e ali a gente tem um Linktree, e ali a pessoa pode ter todos o contato, né? Seja para ser um voluntário, para ser um doador. Nós estamos lançando uma campanha bem legal, que é uma campanha de as pessoas doarem R$30 por mês durante um ano. E se nós conseguirmos arrecadar uma quantidade de doadores, a gente consegue o valor para construir uma casa por mês. A nossa meta é conseguir, dentro de pouco tempo, nos organizarmos, fazer uma boa campanha de arrecadação de fundos permanente, para a gente conseguir. O nosso objetivo era construir uma casa por mês para uma família, né? Legal. Logicamente que é uma meta, é uma grande meta, mas com a ajuda de Deus vai dar certo. Conte com o Em Comum para fazer isso acontecer. Quero conversar em off sobre isso. Nós vamos se envolver os 2 pés nisso ainda. Queremos ajudar também. Show de bola. Padre, para nós encerrar, nós vamos fazer um quadro da maneira mais rápida possível aqui, que é do jeito que eu gosto, inclusive.
que é o padre não pensa muito, Ok. chama perguntas incomuns. Eu vou fazer uma pergunta, você vai responder com a primeira sentença que vier na tua cabeça, tá? Beleza. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Não é pra pensar muito, não. Difícil essa pergunta aí, pessoal. Eu me imagino um padre do jeito que eu sou hoje. Legal. Qual que é o momento mais inesquecível da tua vida? O dia que eu, antes da minha ordenação, eu me encontrei com o Papa Francisco, me lembro até hoje. Tem uma foto... Antes da ordenação? Um pouquinho antes, 3 dias antes. Eu tive um encontro pessoal com ele e eu pedi pra ele... Até de fato, acho que foi uma das fotos que eu partilhei contigo. Certo. Eu pedi pra ele, assim, no final nós conversamos tudo mais, e no final da conversa eu pedi assim, Papa Francisco, posso te pedir um presente de ordenação? Um presente porque agora eu vou virar padre? Ele falou, sim, o que tu quer? O senhor me dá um abraço? E daí, sim, foi aquele abraço, assim, sabe aquele abraço de tu dar no vovô, assim, que tu encosta a cabecinha no ombro e tal. Tenho essa foto com muito carinho, e é um momento que eu guardo muito especial. Que legal, cara. Imagino que deve ser bem emocionante mesmo. Qual que foi o maior mico que você já pagou? Teve muitos. Mais bizarro, mais engraçado que tem. Deixa eu lembrar. Tomara que tenha sido uma missa. Não, com certeza que foi. Tô pensando um aqui que dá pra falar. Tipo, que dá pra falar, que eu lembre de uma... Eu sempre fui uma pessoa muito séria no sentido assim, de que sempre sorridente, alegre, etc, mas muito séria naquilo que eu faço. Tipo, não sou da bagunça, né? Então, os micos talvez foram mais por erros, assim, tipo assim, pô, tu tá fazendo um negócio e, tá errado. Certo. Tipo, né? Não sei, teve talvez algumas missas no qual... Tu tá falando de uma coisa e era outra, tipo, já encheu muito o cálice, padre. Exatamente, coisas desse tipo. Ou tipo assim, você olhou pro cálice e falou assim, eu não vou aguentar tomar tudo isso aí não. Ou tipo, rezar 6 missas num dia, né? Como eu vou terminar o dia. Pegar uma blitz, um abraço pro padre. Tchau. Ô padre, se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você queria fazer hoje? Cara, eu acho que eu... Lembrando que faltam... Eu gravaria uma mensagem... 4 horas pra acabar o mundo. Sim. Primeira coisa, eu gravaria uma mensagem eu gravaria uma mensagem de esperança pro mundo e depois eu sairia para dar um abraço para minha família, que são as pessoas que eu amo de todo o coração. Qual que é a viagem dos seus sonhos? A viagem dos meus sonhos, sinceramente, eu realizei o ano passado. Eu fui para Terra Santa, que eu não tinha ido ainda. Mesmo que eu morei muitos anos na Itália, eu morei 9 anos na Itália, morei 17 anos fora do Brasil, mas eu nunca tinha ido para Terra Santa. Por escolha. Eu não tinha ido porque eu disse para mim mesmo que era uma viagem que eu não queria programar. Tipo assim, não era aquele negócio assim, eu vou ter umas férias ou eu vou ter não sei o quê, eu vou me programar e eu vou ir para lá. Não. Para mim era uma viagem que ela ia acontecer na hora certa. E antes do carnaval do ano passado, antes da pandemia, nós aterrissamos no Brasil, pousamos no Brasil e pau, fechou tudo. Eu fui para Terra Santa e foi uma viagem inesquecível. Inesquecível, Quer voltar? Com certeza, com certeza. Existem outros destinos, eu conheço 25 países, viajei para 25 países, 26 países, uma coisa assim. Conheço muitos lugares, até mesmo morando na Europa, tu pica a Europa inteira, até a Dinamarca, enfim, conheço todos esses lugares. Então, tem muito papo, uau. Mas assim, foi uma coisa que para mim foi surreal mesmo, a Terra Santa, demais. Padre, quando foi a última vez que você chorou? De soltar lágrima ou chorou pra dentro? Porque existem muitos choros pra dentro. Que talvez a gente não solte aquela lágrima, né, pra fora, né? Você lembra do momento? Lembro. Tem uma das coisas que talvez mais dói o coração de uma pessoa e é ser julgado injustamente. Pelo menos pra mim. Me dói muito. Quando tu se esforça, quando tu se empenha. E eu sou uma pessoa que tem 2 coisas pra mim que eu não consigo aceitar, que é a crítica e a fofoca. A crítica não a crítica positiva, aquela crítica maldosa. Você não tem outro objetivo a não ser feliz. Perfeito, exatamente, que é uma crítica que ela é um sarcasmo. Quase uma ofensa, né? Perfeito. Então, esse tipo de coisas dói muito na alma, sabe? Quando tu tá se esforçando, tu tá construindo alguma coisa e tem alguém que te diz assim, tu tá fazendo porque tu quer ser visto. Tu tá fazendo porque tu quer tal posto. Tu tá fazendo porque não sei o quê. Como se desse pra julgar isso. Perfeito. Tipo assim, eu tô te dizendo uma coisa muito simples. Uma pessoa que chega e tá dizendo, tu diz, não, beleza, eu não tô fazendo por isso, tô fazendo por outro motivo. Mas tem pessoas que, às vezes, isso dói bastante na alma, sabe? A gente tem infinitos episódios, porque como toda pessoa que está no alvo, e um padre é uma pessoa pública, a gente é julgado por milhares de pessoas, né? Então tu não deixa nunca de estar no alvo.
no alvo de julgamentos, né? No alvo de, assim como um político, assim como uma pessoa de influência, um diretor de uma empresa, um patrão no serviço, sempre as atitudes vão ser julgadas, né? É difícil às vezes tu lidar com todo o esforço que tu coloca para fazer o bem às pessoas e de repente tu leva uma martelada dessas. Imagino, deve ser bem ruim mesmo. Padre, você gostaria de perguntar alguma coisa para mim? Com certeza, Rafa. O quê? Pode perguntar. Sabe, eu tive muita curiosidade, logicamente, no porquê de um padre num programa como este. Falando, não da tua vida pessoal, mas falando hoje da nossa entrevista. Eu tenho visto que tu tem entrevistado outras pessoas de vários ramos profissionais, de influência na cidade e tudo mais, mas o porquê de um padre num ambiente como esse. Porque você é incomum, padre. Primeiro porque eu sou cristão, acima de tudo, eu acho que as pessoas precisam se inspirar em pessoas que têm base, que têm pilares bem firmados em algo sólido, que eu acredito que seja a palavra de Deus, que seja Cristo. Então eu gosto de trazer, sempre trazendo pessoas aqui, algumas que vocês nem sabem, mas são pessoas com... Mas o padre é obviamente uma figura que já traz essa mensagem. E porque você é uma pessoa em comum, não é um padre, é o padre. Eu poderia trazer qualquer outro, mas eu não sei se eu traria qualquer outro, sabe? Mas você porque é você, por causa da tua história, do trabalho que você tem feito, realizado. E eu tinha muita curiosidade de conversar, como tenho ainda muita coisa que eu quero conversar com o padre. Respondi a tua pergunta? Super, me sinto muito lisonjeado. Padre, tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse para você ou não fiz? Eu acho que nós falamos do principal, Rafa. Talvez é interessante às vezes, porque muitas pessoas me perguntam muitas coisas. A vida de um padre sempre é meio que um tabu, né? Assim, a gente tem curiosidade de saber muitas coisas da vida. Tipo, o que um padre faz durante todo o dia quando ele não está rezando missa? Entende? Tipo, um padre... Vai anotando ele agora pra gente fazer na próxima. São aquelas perguntas que, quando a gente está no grupo de jovens, sabe que a galera ali, tu diz assim, galera... Um quiz, bora lá, o que vocês quiserem, pode perguntar pro padre, entende? É bem bacana. Talvez a gente possa falar um pouco mais também sobre, que eu acho que é uma coisa em comum, já que estamos falando de um programa em comum, o fato de conviver com os papas, né? Eu tive essa oportunidade lá em Roma, o que significa viver em Roma. O que significa viver em Roma? É uma experiência surreal, Tu tem uma visão universal da igreja, não é só as características de uma igreja que vive aqui no Brasil, só de um estilo, tu tem várias, porque tu encontra pessoas do mundo inteiro. Na minha sala, nós éramos de 28 nacionalidades diferentes, na minha sala de aula, na universidade lá, na Itália, em Roma. Então assim, tu aprende muito. De fato era muito engraçado, porque daí cada nacionalidade tinha que fazer uma festa pátria, né? Então quando era a festa do Brasil, a galera adorava, né? Porque daí tinha churrasco com caipirinha. No dia de Nossa Senhora Aparecida. Já fiz caipirinha num tacho, assim, ó, gigante, sabe? Aqueles panelão assim. E os padres se puxavam? A galera da universidade, todo mundo gostava. Mas fazia bem fraquinha, para não pesar demais. Igual quentão de igreja. Exatamente. Flat. Quase que suquentão. Padre, adorei conversar com você, te conhecer um pouco mais, quero conhecer mais ainda, que a gente consiga fazer coisas juntos ali, além de estar na segunda temporada aí do Em Comum. Muito obrigado mesmo por você ter mexido na tua agenda de forma que a gente conseguisse ter encaixado para fechar essa primeira temporada. Acho que não tinha um convidado melhor para estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter esclarecido aí muitas dúvidas. Obrigado para todo mundo que veio por causa do padre aqui na live prestigiar e assistir. E ele vai estar de volta aí numa próxima. Eu vou pedir que vocês mandassem pergunta até antes pra gente. Eu já vim pautado pela tua galera para tirar essas dúvidas que todo mundo. Pergunte ao padre, vai ter esse quadro aí na próxima vez. Que bacana. Obrigado, padre. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu ministério e esses projetos no quais você está envolvido, que você consiga inspirar principalmente as pessoas da tua paróquia lá, mas mais que isso, que se amplie para as redes sociais e para os jovens que muitas vezes estão aí nessa timidez vocacional aí, que enxerguem em você uma referência de alguém que pode ser um padre e sem deixar de ser ativo, sem deixar de se mobilizar, se mover pelas coisas que são importantes, que eu acredito que são as pessoas. Eu que agradeço, Rafa, super agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa. Sempre quando a gente partilha a nossa história é algo muito especial, né? Pra gente mesmo. Então é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês e com certeza estou super à disposição
porque estar aqui é muito bom, é muito legal, é incomum realmente pra gente. Obrigado. Que bom, Deus abençoe. Gente, muito obrigado para vocês que nos acompanharam, obrigado aí meus parceiros da Platina Multimarcas, De Valor Seguros, Santa Mônica, Dom Procópio, Barbearia, Dr. Tiago Ferreira Luiz e Aeros. Muito obrigado por vocês estarem com a gente nessa primeira temporada que se encerra hoje. Já peço para você ir nas redes sociais do @Bem Comum e se prepare. Na semana que vem novidades ainda em comum e daqui 2 semanas nós começamos a segunda temporada. Nos vemos aí no @Bem Comum. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Em comum.